Começou já, né, Deise? Então vamos lá. Bom, muito bom estar aqui com vocês, pessoal, para apresentar essa aula aqui sobre fatores decisivos, né? Por que é tão difícil lidar com diabetes, os fatores que são decisivos no nosso tratamento. A origem desse assunto aqui foi de uma aula que eu dei para um grupo de médicos, uma aula para um curso de médicos, e quando pintou essa oportunidade de falar para pessoas como eu, pacientes também de diabetes tipo 1, falar com um profissional de saúde, eu fiquei bastante feliz de ter essa oportunidade de apresentar esse tipo de conteúdo, né? E os objetivos aqui dessa aula é a gente refletir sobre os desafios diários e oferecer dicas práticas para melhorar o autocuidado com diabetes, né? Então, já para iniciar, né, a gente está falando aqui não só de... A gente não está falando de diabetes, está falando de diabetes tipo 1, que é um tipo muito específico de diabetes, né? Então, para começar, né, o que é o diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1 é isso, é uma doença autoimune que destrói as células responsáveis pela produção de insulina, tem um impacto direto na regulação da glicose no sangue, tem aspectos metabólicos também, né, falta de insulina e a necessidade da reposição constante, e existe a importância do equilíbrio entre alimentação, atividade, qualquer tipo de atividade, movimentação que consome energia, e a dosagem de insulina, porque a gente sabe que isso pode causar hiperglicemias ou hipoglicemias. Beleza, diabetes é isso, mas diabetes não é só isso. E aqui que começa toda a complexidade que a gente encara todos os dias com o diabetes tipo 1. Primeiro, coisas que a gente enfrenta com o diabetes, né? Monitoramento contínuo, seja com sensor, seja com medição de ponta de dedo, a medição capilar. Existe toda uma carga cognitiva, toda uma carga emocional por conta dessa necessidade, no nosso caso, diabetes tipo 1, sim, até excessiva, dessa necessidade de monitorar a glicemia, né? Contagem de carboidratos, a contagem de carboidratos na vida real, vou até mudar aqui um pouquinho a câmera para ficar um pouquinho diferente. Contagem de carboidratos na vida real não é fácil, só quem já tentou contar aquele pãozinho de queijo sabe que é extremamente complicado, não é uma coisa simples de se fazer. Cálculo de insulina, o que envolve? Envolve uma possível hiperglicemia ou uma possível hipoglicemia. A gente está sempre tentando se equilibrar em cima dessa corda bamba, e muitas vezes a gente está até de olhos vendados, a gente não conta com um sensor, com um equipamento que ajude a gente a monitorar de uma forma mais contínua e mais precisa. A gente até está tentando se equilibrar numa corda bamba, onde um lado tem hipo, o outro lado tem hiper, e a gente está ali naquele meio tentando não cair nem para um lado nem para o outro, tentando acertar a faixa, pelo menos a faixa-alvo, que não seja a meta. Isso causa o quê? Ansiedade, medo de errar, frustração com constantes erros que acontecem, inclusive porque não depende só do nosso acerto na contagem de dose de insulina, na contagem dos carboidratos, para a gente acertar. Então, frustração e insegurança é uma constante no nosso dia a dia também, né? E além de tudo isso, como se isso já não fosse o suficiente, a gente ainda lida com preconceito, com desconhecimento. E aonde a gente lida com isso? Na família, que deveria ser o primeiro lugar que a gente recebe o acolhimento, muitas vezes, na família a gente enfrenta isso, na escola, na faculdade, no trabalho, é uma constante, mas ok, beleza, diabetes tipo 1 acontece sempre foi conhecido como diabetes infanto-juvenil, então só ali na infância, né? Não, diabetes tipo 1 pode abrir na infância, pode abrir na adolescência, e seja lá qual for o momento que a gente abre o diagnóstico, ele vai acompanhar a gente para a vida inteira. Então, a gente tem esses desafios no nosso dia a dia, na infância, com a dificuldade de compreensão, a necessidade de maior acompanhamento familiar, na adolescência, onde existe a busca pela autonomia, o enfrentamento dos estigmas, né? Tem, na fase adulta ainda também, a gente enfrenta conciliação dos cuidados da saúde com a rotina profissional, a rotina familiar,
e o ambiente social. E é nesse momento que chegam os famosos boletos, né? A gente tem que conciliar isso tudo ainda com os boletos. Ainda bem, sorte nossa que tem meia dúzia aí de pessoas no mundo que se dedicam a um estudo mais aprofundado da nossa mente, do nosso comportamento, a mente humana, que é essa construção psíquica que a gente tem, para a gente descobrir maneiras de enfrentar isso no nosso dia a dia. E uma maneira que talvez todo mundo meio que entenda, meio que tenha contato no dia a dia, é a tal da motivação. E aqui eu já vou abrir já falando que a gente não trata só da motivação como um fator agudo, aquela motivação aguda, aquela motivação que dá aquele impulso forte inicial, isso também é motivação, mas a gente motiva muitas pessoas, a gente incentiva muitas pessoas que busquem não só essa motivação aguda, mas principalmente aquela motivação basal, fazendo até uma alusão com a nossa insulina basal, naquela motivação basal que a gente vai conquistando a cada dia, que a gente vai buscando e instalando ela no nosso dia a dia para construir hábitos, construir uma rotina mais saudável. Essa motivação, ela é a que te move para uma mudança mais saudável, né? E tem uma teoria, a gente já teve teóricos que estudaram sobre isso, né? E a gente tem uma teoria da autodeterminação, que é uma das teorias que embasam as teorias da motivação e da mudança saudável, né? E até trouxe aqui uma citação na segunda teoria da autodeterminação, quando as necessidades psicológicas básicas, e quais são essas necessidades psicológicas básicas? Autonomia, competência e relacionabilidade. Inclusive, a relacionabilidade talvez seja a mais importante de todas elas. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Quando essas três necessidades básicas psicológicas são satisfeitas, o indivíduo apresenta maior engajamento e persistência em seus comportamentos de saúde. Autonomia, competência e relacionabilidade. E o que são autonomia? Por exemplo, autonomia, pessoas precisam se sentir no controle da sua própria vida e do seu comportamento. A competência, as pessoas têm a necessidade de ganhar maestria, de ganhar domínio e controle das suas próprias vidas e do ambiente. E ela está mais relacionada ao bem-estar. E a relacionabilidade é quando as pessoas se sentem pertencentes a algo, pertencentes a um meio ou uma iniciativa. Elas precisam se sentir parte de algo que pode ser até maior do que elas próprias. Ainda falando sobre motivação, né, e mudança saudável, né, falando desses pilares, a gente tem a autodeterminação como a base mais forte da motivação, que ela tem esses três pilares, né, que eu já falei: competência, ter a sensação de domínio e eficácia nas tarefas do dia a dia; autonomia, sentir-se livre para tomar decisões sobre o próprio cuidado; e a relacionabilidade, a importância de conexões sociais e apoio emocional. Por isso, inclusive, que eu falei que a relacionabilidade talvez fosse a mais importante de todas. E a autoeficácia, que é acreditar na própria capacidade de lidar com os desafios relacionados ao diabetes, desafios relacionados ao dia a dia, desafios relacionados à vida de uma maneira geral, que se refletem também no teu autocuidado com o diabetes. Ela está ligada a uma crença central de capacidade. Crença central é um conceito da psicoterapia cognitivo-comportamental, e ela é determinante, e ela é determinada também por várias outras coisas que estão espalhadas ali no nosso dia a dia, que a gente pensa, que a gente faz e que a gente muitas vezes não percebe, mas que reforçam essa crença central ou que reforçam uma crença de incapacidade, é quando a gente tem uma baixa autoeficácia, né? E aqui eu coloquei uma frasezinha de um grande psicólogo, de um grande filósofo, não sei se vocês conhecem, a frase minha, brincadeira: se colocar
Se colocar na busca dos pilares de motivação e autoeficácia é o fator decisivo para a mudança saudável. Por isso que o título dessa aula aqui fala sobre fatores decisivos mesmo, porque se colocar na busca, mas eu não consigo ter uma crença central de capacidade, ou seja, eu tenho uma baixa autoeficácia. Se colocar na busca de uma autoeficácia é decisivo. Não necessariamente ter, mas se colocar. É o primeiro passo. Se colocar na busca de desenvolver suas competências, se colocar na busca de desenvolver a sua autonomia, se colocar na busca de desenvolver suas habilidades sociais para você melhorar a tua relacionabilidade, ter mais contato com pessoas de uma maneira geral, ter mais contatos com pessoas desse mesmo meio do diabetes tipo 1, aumentar a tua rede de apoio, inclusive. Se colocar nessa posição já é um grande passo e talvez seja o passo mais decisivo que você possa tomar, talvez até hoje mesmo, na tua vida. Não necessariamente partir de um zero ou de uma baixa autoeficácia para uma autoeficácia já, mas se colocar em uma atitude de busca em desenvolver esses pilares já vai te colocar muitos quilômetros à frente, vai ser um grande passo para você. E vamos agora para dicas práticas, porque é disso que a gente gosta de dicas práticas. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Inclusive, o objetivo dessa aula era mesmo de não ser uma coisa assim tão extensa, tão grande, porque a gente quer mesmo desenvolver as habilidades de uma maneira mais direta, mais prática. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? E uma coisa muito, muito importante que ajuda muito, principalmente aqui, ó, na sua na sua alta autoeficácia, é o desenvolvimento de uma rotina, né? Um cronograma diário, eu costumo dizer que é uma estrutura básica de previsibilidade no seu dia, para que isso te traga, de alguma forma, alguma estabilidade, a partir de uma estrutura básica de previsibilidade, alguma estabilidade emocional. Porque se você não sabe o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, como vai ser o seu dia, às vezes o seu dia é totalmente desestruturado no sentido de ser previsível, de ter alguma previsibilidade, isso te traz uma desorganização cognitiva e emocional muito grande. Então, ter uma estrutura básica de como acontece o seu dia, não precisa ser nada preciso, pontualidade britânica, horáriozinho marcado precisamente, não. Mas uma estabilidade, mas uma previsibilidade básica de que mais ou menos que horas você faz as suas refeições, por exemplo. Que horas você toma o seu café da manhã? Isso está ligado diretamente a que horas você acorda. Que horas você acorda está ligado diretamente a que horas você foi dormir no dia anterior. A sua manhã começa na noite anterior e não na sua manhã mesmo. Então, ter uma estrutura básica de que horas você mais ou menos tem o costume de almoçar, que horas mais ou menos você tem o costume de fazer uma refeição à tarde, que horas mais ou menos você janta, para que horas mais ou menos você tem aquela previsão de que você vai dormir. Isso te traz uma estrutura básica de previsibilidade, inclusive, que reflete no seu tratamento com diabetes. Porque a gente precisa de uma estrutura básica de previsibilidade até para saber que horas a gente vai aplicar a bendita da basal, para quem usa basal pela manhã, para quem usa basal pela noite, e aí quando você está aplicando, aonde você vai estar, com quem você vai estar, se você vai ter a tua insulina à mão, se você precisa mantê-la na geladeira ou não, se você precisa comer alguma coisa, se em determinados horários você percebe que a tua glicemia tende a baixar um pouco mais, então você precisa ter uma estrutura mínima de previsibilidade que vai te trazer um conforto cognitivo e emocional, né? E é um cronograma diário, horários fixos, medições, refeições, aplicação da insulina, uso de ferramentas de apoio, né? Recomendo muito a agenda do Google, qualquer agenda que você quiser usar, mas agenda do Google, ou agenda em papel, qualquer agenda no seu celular, qualquer coisa que te auxilie e te lembre de seguir o que você mesmo
se comprometeu a fazer antes, né? Utilizar agendas, aplicativos para registrar a glicemia, alimentação, doses de insulina, inclusive para você conseguir, no aspecto do diabetes mesmo, você conseguir verificar, né? Você conseguir olhar para o campo. Sabe aquele jogo de futebol que você precisa olhar para o campo para entender o que está acontecendo, para saber qual é a sua jogada? Senão você não sabe se a bola está no ataque, se a bola está na defesa, você não sabe o que você faz, qual atitude você vai tomar. Então, conseguir registrar, por exemplo, a quantidade de insulina que você aplicou, a que horas, te dá uma boa noção de em quanto tempo você tem insulina ativa, né? Te dá uma boa noção de saber se aquela quantidade de carboidratos que você consumiu, aquela insulina foi suficiente, se ela está deficitária, se falta insulina, se tem insulina demais, até para depois você conseguir olhar para esse campo, para esse campão, e ter uma noção melhor se aquele esquema de insulina que você está utilizando, que você combinou lá com o teu endocrinologista, se ele está eficaz ou não. E parece uma coisa muito pequena, né, muito boba, mas esses fatores no seu dia a dia fazem toda a diferença ao longo dos meses. E os meses fazem diferença ao longo dos anos. Então, sempre inicia com um pequeno passinho diário ali no teu dia a dia. E isso já vai te dar condições de ter uma estabilidade emocional bastante melhor, tá? Aproveite a tecnologia, né? Conforme eu falei aqui, aplicativos e dispositivos, explore aplicativos de controle glicêmico, dispositivos de monitoramento contínuo que facilita o seu acompanhamento. E para quem usa só a glicemia capilar mesmo, para quem faz ponta de dedo, tem aplicativos também que também se dedicam a te ajudar a esse controle da tua rotina, para você entender, inclusive, como está o teu tratamento. E já trazem uma boa noção do teu dia a dia, até para você alcançar essa estabilidade emocional também. Estabeleça metas realistas, e aqui tem uma coisa muito importante que eu falei no iniciozinho, né, que essa aula inicialmente foi uma aula para médicos, e tem uma coisa muito legal que a gente chama de metas SMART, que são metas ou objetivos SMART. Depois, quem quiser, procura no Google, fala comigo, eu dou essa noção, eu ajudo. São planejamentos de metas que te ajudam a observar se essas metas são mensuráveis, se elas são alcançáveis, se elas são realistas para você, se elas fazem sentido no contexto da tua vida, não no objetivo de te tornar uma pessoa altamente produtiva, não, e isso vai acontecer talvez por consequência, mas principalmente para te ajudar a ser uma pessoa mais regulada emocionalmente, mais estável, com um pouco mais de paz e que você consiga lidar com essas metas no seu dia a dia, né? Divida os desafios em etapas menores. Então, por exemplo, eu tenho uma glicada X, eu quero reduzir minha glicada. Não vamos fazer não vamos estabelecer uma meta que é inalcançável, que eu quero baixar 2%, 1,5%, 1% a minha glicada, às vezes 0,5% já é um objetivo bastante factível, bastante real, bastante saudável, inclusive porque quando a gente fala de hemoglobina glicada, por exemplo, baixar a hemoglobina glicada muito rápido não é aconselhável, a gente não aconselha que uma pessoa saia de uma hemoglobina glicada, por exemplo, de 8, 9, 10, 11, para uma hemoglobina glicada de 7, 6,5. É um salto muito grande e isso pode trazer complicações, principalmente complicações com relação à retina, tá? Então, a gente pode ter complicações do diabetes na retina por conta de objetivos mal ajustados e muito até irrealistas, e quando a pessoa consegue alcançar, às vezes é por conta de uma ocorrência muito grande de hipoglicemias, por exemplo, tá? Então, divida os desafios em etapas menores, defina objetivos simples e comemore cada conquista, por menor que ela seja. Isso aqui é muito importante. Sabe quando a gente pega o nosso exame de sangue lá e vem a glicada lá? Poxa, mas baixou 0,1%, mas baixou 0,1%. Isso é uma grande vitória,
uma grande vitória. Significa que o que você fez deu algum resultado, mas eu esperava mais. Então, vamos ajustar essa expectativa e observar o que a gente está fazendo que está levando a gente nessa direção correta. Às vezes, até uma meta muito ousada pode, inclusive, impactar em não conseguir atingir nenhuma meta que seria alcançável. Então, estabelecer metas mais factíveis, mais reais, ajuda bastante, principalmente a ter essa relação mais saudável. Registre seu progresso, mantenha um diário ou um registro, né? Manter um diário ou um registro pode ajudar a visualizar esses avanços, né? Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente não se dá conta de quanto a gente está avançando no nosso dia a dia, e até por isso, quando a gente pegou, por exemplo, o seu exame de sangue, viu que você não atingiu aqui aquela grande meta, você ignora todo o avanço que você teve. Quando você consegue manter esse registro diário, você consegue visualizar todas aquelas vitórias no seu dia a dia. Mais dicas. Procure apoio e compartilhe experiências. Ou seja, participe de grupos de apoio online, presenciais, compartilhe experiência com outras pessoas. Compartilhar experiência com outras pessoas pode trazer motivação. Lembra daquela motivação que eu falei, que não é aquela motivação abrupta, aquela motivação aguda, mas mais importante do que isso, aquela motivação contínua. É muito comum a gente ver as pessoas até falando assim, não, ignore a motivação, busque constância. Constância também é motivação. Para a constância acontecer, ela precisa de motivação, mas não necessariamente essa motivação aguda que a gente ilusoriamente busca, mas uma motivação mais basal mesmo, uma motivação que a gente busca uma dose pequena no nosso dia a dia e que vai ajudando a gente a se manter naquele comportamento, naquele viés interpretativo das situações, o viés interpretativo saudável, positivo, né? E isso aqui está ligado diretamente com aquele pilar lá que eu falei para vocês lá no início, de relacionabilidade, que é justamente a gente se conectar com pessoas, de uma forma geral, mas principalmente se conectar com pessoas que passam pelos mesmos desafios ou desafios parecidos, logicamente cada um dentro da sua realidade, mas passando por desafios parecidos e que a gente cria uma conexão e uma identificação com essas pessoas. E principalmente, cuide da tua saúde emocional. Talvez seja isso aqui que vocês já estejam fazendo agora, por exemplo, buscando um apoio num grupo, buscando mais conhecimento também, buscando ter contato com outras pessoas, participando de grupos, né? Grupos terapêuticos e de apoio, psicoterapia individual e, principalmente, socialização, que tem a ver com a relacionabilidade que eu já comentei um pouquinho antes, tá? Gente, agora eu queria, né, tem algumas pessoas aqui já comigo, já online, né, o Daisy. É, queria abrir para perguntas, conversa, quem quiser falar alguma coisa, tá? Tá aqui também as minhas redes sociais, Instagram, tem o YouTube também, o canal no YouTube, tá? O meu nome, meu registro e as referências que eu usei para essa aulinha aqui, que eu optei de verdade fazer uma aulinha um tanto objetiva, assim, mais direta e dando alguma base de teoria, de conhecimento, mas que fosse muito mão na massa, assim, muito direta ao como a gente alcança esses pilares aqui que eu apresentei para vocês, né? Acho que algumas pessoas entraram agora, como a gente alcança esses pilares aqui de, de competência, autonomia, relacionabilidade, como a gente aumenta, melhora a nossa autoeficácia, a gente desenvolve essa crença central de capacidade. Essas dicas diretas aqui podem contribuir bastante e principalmente focando muito na relacionabilidade, tá, gente? Muito nesse apoio de grupo e de profissionais, busca de pessoas que vivem realidades parecidas com a sua, e socialização de uma maneira geral também ajuda, tá? Então é isso. A gente abre para perguntas agora. Essa aula inclui perguntas, Daisy? Acho que sim, né?
Alguém que está online quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Oi? Espera. Cheguei. Meu filho tá aqui do lado. No chat Chegou? ninguém mandou nada. Não sei se alguém quer abrir a câmera, abrir o microfone. Eu acho que, assim, essa parte da organização, para mim, é o mais difícil, porque eu tenho TDAH. Você também, Deise? A lista Vamos, de tarefas é gigante, aí até vamos, conseguir concluir tudo. vamos nos dar as mãos e, Sim. e gritar. Aonde está a nossa Ritalina? Eu também sou. É. O meu é Venvance já, então. Ah, você está no Venvance? Eu É. testei, não funcionou tão bem comigo. Não, eu sinto que acaba, né, a ação dele mais pro final do dia, assim, então eu tenho quase como um rebote, assim, sabe? Aí eu fico bem Aham. zuretinha das ideias. Mas eu acho que aí é onde eu, sei lá, acho que eu bagunço um pouco essa parte do diabetes, essa parte da organização. A noite para mim tem sido pior. A noite é a parte mais difícil para você, É, entendi. É a hora que você olha para o dia e observa o que você conseguiu, o que você não conseguiu fazer, como é que é isso? sim. Aí geralmente é tipo, nossa, eu fiz um monte de coisa, tipo, sei lá, até terminei várias coisas, mas ainda tem tanta coisa para fazer que eu Aham. acho que dá um desesperinho, assim, sabe? Então, Uhum. mas é muito bom quando eu consigo concluir tudo a tempo e posso só Bacana. relaxar. Você faz lista? Faça. Eu Muito uso importante. aquele tarefas do Google Agenda, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Ali é legal você inclusive, conseguir uma dica a mais, você categorizar as suas tarefas numa classificação do tipo urgente e importante, ou seja, urgente e importante você precisa fazer o mais rápido possível, importante, mas não urgente. Geralmente as Sim, tarefas importantes, não urgentes, são as tarefas que têm mais valor, assim, são as coisas que vão te dar vão te trazer muito resultado, são coisas muito importantes, né? Tipo, entregar um sim, TCC. Normalmente ele não sim, é urgente, né? Mas ele é muito importante. E tem as tarefas importantes, é, 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 não importantes, não urgentes, essa, quando a gente consegue entender que ela é não urgente, não importante, ela praticamente perde totalmente a, a, a prioridade e quase vai para o necessidade. lixo, né? É, tem um Exato. diagrama, se eu não me engano, eu esqueci o nome, acho que é. Agora eu não vou lembrar, que você divide em um quadrante, urgente, importante, não urgente, importante, são 4 classificações. Aí, quando você treina, você já começa a conseguir, logo quando você pensa em uma tarefa, você já consegue enquadrar ela em uma dessas 4 classificações. Isso já te dá um alívio mental enorme, principalmente Sim, quando você consegue perceber que aquilo não é nem urgente nem importante. muito importante. Sim. Eu tenho tentado separar, assim, tipo, isso daqui é mais importante, aí, tipo, eu arrasto, né, para fazer logo, ou então eu vou deixando para outro dia, se não for tão importante. E Mas o realmente quanto isso pode ajudar. pode ajudar, né? E o quanto isso impacta no nosso diabetes, né? Sim, com certeza. E tudo Paulo, tem que ser ajustado. não é? Ó, Paulo quer perguntar alguma coisa? Sem o áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Paulo. É, Tem uma pergunta aqui do Leonardo, que ele colocou aqui, ó. Eu estou treinando, mas eu queria saber como lidar para preencher esses relatórios. Junto, junto durante o dia todo, é isso? E lanço tudo à noite? Lanço por período? Esse relatório, vamos ver se eu entendi, ô Leonardo. São as insulinas que você Oi, vocês estão faz, me ouvindo? carboidrato. Estão me ouvindo? Pode falar, estou te ouvindo. A questão do preenchimento, né, da glicemia e tal, que você falou, muito importante isso, eu achei,
para você poder analisar qual as medidas que você vai tomar e até o médico poder ajudar a gente, né, Uhum, na prescrição, né? uhum, Só que eu tenho uhum, muita dificuldade. Tentei já planilha, tentei aplicativo, já tentei uma folha do sulfite, e às vezes uhum. fico 2, 3 dias, já me perco, já desanimo, paro de anotar. Entendi. É isso que me pergunta. O ideal, ó, divida os desafios em etapas menores. O ideal é você não deixar isso para o final do dia, porque no final do dia já é tanta coisa, a gente já está tão cansado também. O ideal é você ter sempre à mão, né? E aí é um princípio de facilitar. Vamos facilitar, sempre facilitar. Sabe quando a gente está querendo começar a treinar? Leonardo está conseguindo, já está indo treinar. Mas sabe quando a gente quer ir para academia todo dia? E aí quando a gente acorda, a gente tem que trocar de roupa, tem que se preparar, a gente tem que achar onde está o tênis, não há tanta coisa para pensar, então facilitar, e o tênis já fica na porta, a meia já está em cima do tênis, você não precisa pensar qual meia você vai usar, a roupa já está separada, tem gente que já dorme com a roupa, já para já acordar de roupa e não tem nem a pessoa já pensou com a roupa, a pessoa já vestiu a roupa, não precisa nem vestir, ela já está pronta. Isso é um princípio de diminuir barreiras, diminuir a dificuldade e aumentar a facilidade. Então, o ideal, Leonardo, é você inclusive usar a regra dos 2 minutos, tudo que leva menos de 2 minutos eu faço na hora, é para não acumular e ter várias coisas que levam 2 minutos e o montante delas vai levar muitas horas para fazer. Então, assim, leva menos de 2 minutos eu faço na hora. Então, apliquei insulina, na hora eu anoto. Vou comer alguma coisa, vou fazer aqui um carboidrato. Na hora eu coloco no aplicativo. E aí, logicamente, a gente precisa buscar aplicativos. Talvez o aplicativo que você tenha usado, não sei qual foi, se você quiser falar aqui, não sei se. Acho que pode, não tem É problema, né? o Sync mesmo. O Sync. É. Eu nunca experimentei o Sync, só ouvi falar. Tem muita gente que gosta muito. Mas talvez. E é bom que tem uma variação, tem uma quantidade grande de aplicativos. Talvez buscar um outro aplicativo que funcione melhor para você. Talvez o Sync não tenha funcionado tão bem. E aí tem uma gama de outros aplicativos que podem ajudar você. Tem. Pode falar, Daisy? Tem Claro, pode sim. tem o MySugar, tem o iGlico, tem o próprio APS que a Marina usa para quem usa caneta. Tem o próprio aplicativo do Libre, que você pode registrar. Não sei se você usa Libre, ou Leonardo, ou se você usa ponta de dedo, mas se você usar o Não, Libre, ponta de dedo. ponta de dedo, Esse daí que você falou é um do próprio aparelho, né? Do AcuCheck, o MySugar, o né? MySugar, isso, o MySugar. Se eu não me engano, o AcuCheck, ele tem, além do MySugar, se eu não me engano, ele tem um outro, que, se eu não me engano, se chama Connect também. Então, tentar Ah, é. experimentar outros aplicativos para ver qual que vai encaixar bem na tua rotina, qual que vai te trazer a facilidade. Porque, às vezes, o que é bom, ótimo, excelente para uma pessoa pode não ser tão ótimo, excelente para outra pessoa, né? Tem gente que adora jujuba, tem gente que odeia. E aí? Jujuba é bom ou ruim? Depende. É bom ou ruim para quem? Tem gente que adora, tem gente que odeia. Tem gente que come jujuba de sobremesa, faz insulina e come a jujuba. Tem gente que nem hipoglicemia ela suporta a jujuba. Ela acha terrível a jujuba. Nem no momento de hipoglicemia que ela precisa comer qualquer coisa que sobre, não, ela nega a jujuba. E aí, é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim, depende da pessoa. Se for bom para você, é ótimo. Senão, a gente tenta buscar outra coisa. Mas o importante é se manter. Tá? Até coloquei aqui, ó, se manter na busca. É a parte mais decisiva. Se colocar na busca dos pilares. Então, você está sempre buscando. Esse aplicativo não resolveu para mim, não foi bom, vou procurar outro. E ter o contato com a rede de apoio, com as pessoas, para que alguém consiga te dar uma dica legal, alguém consiga te dar uma opção para você experimentar. E às vezes, Leonardo, às vezes uma coisa que a gente usa por alguns anos, meses ou anos, que a gente acha maravilhoso, às vezes a gente até passa a não gostar mais, sabe? Perde, cai um pouco do nosso gosto, não fica tão bom. Olha o Paulo aí com a jujuba dele. Paulo a gente já sabe que gosta de jujuba. Beleza, Leonardo? Então, assim, pelo que você me perguntou aqui, né?
O ideal leva menos de 10 minutos, leva menos de 2 minutos na hora, vamos fazer na hora. A gente já tira essa carga cognitiva da gente, já se livra, menos uma coisa que a gente tem que se lembrar, menos uma coisa que a gente tem que trazer na nossa construção aqui de mente, para levar até o final do dia, para deixar a gente mais ansioso, mais coisa para fazer, então, na hora, tá? E aí, como eu falei, né, ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, isso vai construindo uma visão muito boa de como é a tua relação com a insulina, com carboidrato, e dá para você e o teu médico, o profissional de saúde que está te acompanhando ali, te ajudar a entender melhor como é que funciona e ajustar melhor doses e o que funciona melhor para você. Paulo, quer falar alguma coisa? Meu problema também é uma parte de desorganização mesmo. Eu preciso melhorar muito isso. Sou muito desorganizado. Depois que comecei a trabalhar em casa, parece que piorou. Não sei o que acontece. Nossa, mas acho que toda essa ideia de começar a usar as pequenas coisas e começar a fazer primeiro e organizar um pouco melhor, isso acho que dá para ganhar bastante tempo também. Gostei da dica. Boa. E está sempre buscando esses pilares, né? Fatores decisivos para o tratamento em diabetes, mas também fatores decisivos para qualquer coisa na vida. Busca de competência, autonomia, relacionabilidade e autoeficácia. Serve para tudo, né, na verdade, não só para diabetes, né? Para tudo. Sabe aquele negócio que vende na feira, que o pessoal chama de garrafada, que cura tudo? Cura calo no pé, cura dor de cabeça, cura gengivite, cura até diabetes. Então, se tem uma coisa que isso não existe, claro, né? Obviamente, não tem nada que faça, aquilo ali não tem fundamento nenhum, mas a busca de autodeterminação e autoeficácia, através desses pilares aqui, isso te ajuda em todos os fatores da tua vida, inclusive no controle do diabetes, na tua relação com o diabetes, principalmente. Mariana chegou aqui. Alguém mais quer falar, quer colocar alguma coisa? Pode ser por texto também, né, Deise? Eu acho que a parte mais difícil é você conseguir encaixar isso em todas as áreas da sua vida, né? Tipo, alimentação, a questão do treino, enfim, tudo. Pô, excelente você ter falado nisso, Deise. Então, uma das maiores ilusões que a gente tem é que a gente vai conseguir encaixar tudo em todas as áreas da vida e vai ser uma perfeição, né? O equilíbrio, que muitas vezes a palavra equilíbrio, que tem um sentido maravilhoso, mas muitas vezes é colocada de uma forma até irresponsável mesmo, porque é praticamente impossível a gente conseguir ter um equilíbrio em tudo, principalmente em todas as fases da vida da gente. Então, sim, em alguns momentos da vida da gente, a gente precisa priorizar algumas coisas, e em outros momentos a gente prioriza outras coisas. É por isso que a gente tem fases da vida, né? Infância, adolescência, adulto jovem, adulto, idoso, e a gente vai priorizar coisas diferentes em momentos diferentes. E em momentos diferentes, esse equilíbrio vai significar coisas diferentes. Não dá para a gente ter uma boa relação, uma atividade física perfeita, um controle do diabetes perfeito e uma vida profissional perfeita junto com uma vida pessoal perfeita, família, uma vida social perfeita. Não dá, em muitos momentos a gente vai precisar realmente priorizar algumas coisas, algum desses pontos, né? E tudo bem, a gente prioriza e tenta equilibrar esses pratinhos que a gente priorizou, né? E um pratinho importante que a gente precisa priorizar, que ele vai estar presente na vida da gente toda, é o pratinho da saúde lá. Então, se tem uma coisa que a gente precisa tentar equilibrar mesmo, é a saúde. As outras, em momentos diferentes da vida da gente, a gente vai tentando dar conta da melhor maneira que a gente consegue. Mas não necessariamente a gente vai conseguir. E tentar buscar isso, até com uma certa ilusão, porque a gente ouve muito sobre isso, né? E de uma maneira até, como eu falei, de uma maneira até irresponsável, né? As pessoas falam, você tem que buscar equilíbrio em todas as áreas da sua vida. A gente simplesmente não vai conseguir.
E se cobrar isso é pior, é mais prejudicial do que simplesmente tentar equilibrar o que a gente consegue equilibrar e dar conta do que a gente consegue dar conta de acordo com o momento de vida que a gente está passando. E tentar colocar lá a saúde em todas essas fases da vida, para a gente, inclusive, conseguir ter uma vida mais saudável, para a gente dar conta também dos outros aspectos, né, em outras fases. Acho que a Mariana levantou a mão, queria falar alguma coisa. Foi sem querer, viu? Desculpa. Ah, tá bom. Já participou, então. Foi ótimo. E eu achei engraçado hoje, até, porque eu tava indo buscar meu filho na escola, e eu passo na frente, tipo, um barzinho, assim, e tinha o pessoal sentado, tomando uma cervejinha ali, conversando. Sabe aquela sensação de que a pessoa não tem contas a pagar, não tem problemas, a vida dela é perfeita e tal? E eu já estressada, trabalhei o dia inteiro, tipo, eu já tava atrasada para buscar ele, aquele desespero, eu olhei para o lado assim e falei, por que eu tô tão estressada? Tipo, sabe, quando você para e pensa, você fala, não, deixa eu relaxar, sabe? Tipo, só de ver, assim, alguém com, né, aquela sensação de tranquilidade, acho que eu já relaxei também. Eu acho que o estresse é uma coisa que atrapalha muito também, né, para o controle glicêmico, essa parte mais emocional também, né? Isso. Excelente essa técnica que você usou, porque de certa forma você se comparou, mas você tentou se comparar de uma forma que te trouxesse algum conforto emocional, inclusive, né? Porque quando a pessoa se compara e pensa, poxa, todo mundo está com a vida tranquila e só eu estou. Isso acontece também, ainda bem que você, de ver as pessoas ali com certa tranquilidade, te trouxe essa sensação, né? Já viu aquele meme? O que passa na cabeça? Já olhou para alguém e disse, o que passa na cabeça? Aí, às vezes, a gente está vendo a pessoa ali tranquila, super de boa, e a pessoa, às vezes, a vida dela está no caos, ela está ali só tentando. E a gente olha e pensa, poxa, essa pessoa está com a vida tranquila e eu estou aqui no meio do caos, tentando equilibrar um monte de pratinho. E, de fato, ninguém está com a vida tranquila. Então, Só a sensação mesmo, é né? só a sensação. E, às vezes, buscar a sensação já ajuda bastante, né? Porque, de fato, como eu falei, o equilíbrio é quase que uma utopia. O equilíbrio de todas as áreas da vida a gente dificilmente vai conseguir alcançar. Então, a gente precisa tentar alcançar o que está dentro do nosso alcance, né, de uma maneira saudável e de acordo com a fase da vida que a gente está vivendo, né? É isso? Sim, e eu acho que já temos a nossa aula, certo? Alguém quer falar Maravilhoso. mais alguma coisa? Eu amei, Mário. Obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço, Deise. Procurei fazer bem objetiva, bem curto para não ficar maçante, estressante, assim, e realmente priorizar até a interação mesmo. Obrigado, Marielle. Não vai ter pós-live? Oi? Não vai ter pós-live? Pós-live. Podia, né? Você está aqui no Rio, Paulo? Não, tá em São Paulo. O Paulo é um perigo, gente. O Não, Paulo pega o só quer... avião e uma hora pra ir. Rapidão, né? Rapidão. O Paulo sempre vem com essa. Vai ter o pós, o Paulo leva a gente pro... O Paulo não era que estava no bar, não, Deise, quando você passou? Não era o Paulo que estava lá tranquilão? Acho que era ele, né? Nem Certeza parou, que foi era. embora. Maravilha, gente. Bom, meus contatos estão aqui, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Obrigada a todos que estiveram aqui e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. gente.